Amigos do Sport TV, um grande abraço, muito boa tarde, bem-vindos ao Grande Prêmio do México. Mais uma vez, você é nosso convidado, convidado super especial. Daqui a pouquinho começam as emoções do treino que define as posições dessa 18ª e super importante etapa. Pode ser decisiva essa etapa do Campeonato Mundial, Grande Prêmio do México. Estou aqui com o Max Wilson, com o Lito Cavalcante, que já vão cumprimentar os amigos do Sport TV. Mas antes, como vimos ali, sol, céu azul, vamos com o Guilherme Pereira. Ele vai trazer as primeiras informações e, claro, com o clima de um fim de semana que pode ser histórico. Boa tarde, um grande abraço. É um prazer estar contigo, Guilherme Pereira. Boa tarde, Sérgio Maurício. Um abraço para você e para todo mundo ligado no Sport TV. O sentimento de todos aqui neste paddock é que a Fórmula 1 está diante de um final de semana histórico. Se confirmar mesmo o título que está tão pertinho, Lewis Hamilton vai se tornar o quinto piloto, apenas o quinto piloto a chegar ao tetracampeonato na categoria. Ele vai alcançar Sebastian Vettel e Alain Prost, ficar a apenas um título de Juan Manuel Fangio e a 3 de Michael Schumacher. Para isso, amanhã ele precisa terminar a corrida apenas na quinta posição. Claro, é o treino classificatório que você acompanha daqui a pouquinho, que vai começar a definir esse final de semana. E olha, gente, a promessa é de uma classificação emocionante com Mercedes, Ferrari e RBR disputando a pole. É com você, Sérgio. Obrigado, Guilherme Pereira, que já traz outras informações direto do Autódromo Hermanos Rodrigues, que a gente já vai dar uma olhadinha, vai ver a pista, enfim. Vamos saber mais detalhes do Autódromo. Max Wilson e Lito Cavalcante, pode ser um final de semana histórico, já é um final de semana histórico. O Hamilton só precisa, eu digo só porque o Hamilton tem uma coleção de primeiro e segundo lugares impressionante nessa temporada. Ele só precisa de um quinto lugar e em momento algum o Lito, ele liderou os treinos nesse final de semana. Um grande abraço, é um prazer estar contigo. Grande abraço, Sérgio. Grande abraço, Max. Grande abraço a telespectador do Sport TV. O prazer é todo meu. E o prazer também vai ser do Lewis Hamilton. Sérgio, ele não liderou nenhum dos treinos, mas a sensação que fica, não esse último treino, ele teve um pequeno problema de motor. Deu a impressão de ser um pequeno problema, porque os engenheiros falaram que já tinham localizado e que estava tudo correto. Mas no treino da sexta-feira, ele chegou a dar 28 voltas com pneu ultramacio. Isso deixa claro que ele não está trabalhando agora para uma pole position. Ele não parece está nem trabalhando para uma vitória, e sim para uma colocação que lhe garanta esse quarto título consagrador. Com um carro que é o melhor da temporada, ele lidera a temporada, ele tem 66 pontos à frente de 75 em jogo. É só fazer um Sunday Drive tranquilo, dirigir ali no domingo. Eu digo dirigir, não precisa nem pilotar, dirigir. Só como se fosse um motorista de passeio para levar o carro para o tetracampeonato. Tudo bem, Max? Tudo bom, Sérgio? Um abraço, Lito. Boa tarde a todos. É verdade, né? Será que o Hamilton sabe dirigir, Sérgio? Acho que ele só sabe pilotar. Ele, eu acho que vai para a pole position, vai tentar fazer a pole. Hoje de manhã ele foi o segundo mais rápido, mas ele fez a sua melhor volta na 7ª, 8ª volta de um jogo de pneu ultramacio, ou seja, o potencial está lá. Como o Lito falou, ele teve um problema de motor durante os treinos, não foi nada de grave. A equipe, inclusive, falou que ele poderia continuar andando, que era uma questão de calibrar alguma coisa relacionada ao motor. Mas eu acredito que o Hamilton vai tentar, não só, obviamente, buscar esse tetracampeonato já no México, mas eu acho que ele quer fazer isso em estilo e talvez lutar pela vitória. Muito bem, vamos ver alguns números do México, esse grande prêmio que chega na sua 18ª edição. Ele teve alguns hiatos, né? Falamos sobre a altitude, acima de 2.200 metros, ali a Áustria 784, o Brasil é o terceiro, Interlagos fica a 781 metros. Os irmãos Ricardo e Pedro dão um nome a esse autódromo. Eles foram pioneiros, né, Lito Cavalcante, em termos de automobilismo mexicano, né? Sem dúvida, eles já eram a época em que a Fórmula 1 era um evento europeu, eles foram trazidos. Foi trazido primeiro o Ricardo Rodrigues, com 17 anos, ele foi contratado pelo comendador Enzo Ferrari, faleceu cedo, logo depois veio o Pedro, que criou um nome principalmente nos esportes protótipos, mas era um piloto exemplar. Bom, a gente viu ali em 64, o John Surtees foi o primeiro campeão mundial de 2 e 4 rodas. Ele ganhou o campeonato aí. A gente viu que o Schumacher teve a sua vitória aí. Em 2015, o autódromo foi totalmente refeito. O Sérgio Pérez, que é o grande nome, é o grande embaixador mexicano no automobilismo mundial, né? E a gente teve essa produção aí, que é uma produção da FIA. E agora vamos mostrar para vocês alguns números, algumas curiosidades desse Grande Prêmio do México. Como já mostramos anteriormente, elevação 2.229 metros acima do nível do mar, é o autódromo mais alto do circuito da Fórmula 1. O primeiro Grande Prêmio aconteceu em 63.
E aconteceram hiatos, aconteceram alguns grandes prêmios, depois alguns anos sem o GP. Aí em 2015 voltou com essa extensão da pista. A pista era um pouquinho maior, tinha 5.000 metros, agora 4.304. São 17 curvas, infelizmente a peraltada foi mutilada. É uma curva espetacular, ela foi mutilada. A distância total da corrida vai ser 305 quilômetros em 71 voltas. Esse é o número de voltas previstas para amanhã. Jim Clark, Alan Prost, Nigel Mansell, cada um deles tem 2 vitórias. O Dan Gurney tem uma, o Hint Ginter em 65 também foi campeão mundial, vencendo aí o Gran Rio em 68. O John Surtees em 66, Dennis Hillby também campeão mundial em 69. Ickx teve vitória em 70, Berger em 86. Estamos vendo alguns vencedores do Grande Prêmio do México. O Ayrton Senna tem aquela vitória de 89, aquele ano super difícil na carreira dele. Patrese venceu, Rosberg e Hamilton, cada um com uma vitória no Grande Prêmio do México. E dos que correm, né, só o Hamilton tem vitória. Por equipes, a Lotus tem 3, a McLaren 3, a Williams 3, a Ferrari 2, a Mercedes 2. E a McLaren que não vence há 14 temporadas. Olha o detalhe, hein? Das vitórias aí dos vencedores por equipes também, já vimos aí, portanto, poles e vencedores, alguns números. As poles, portanto, do Nico em 2015, do Hamilton em 2016. O Nico venceu em 2015, o Hamilton venceu em 2016. Então podemos dizer que quem larga na frente do México, 100% é vitória. 99,9% para não cravar os 100%, certo? Deixa 0,1% por conta do acaso. Mas desses dados aí, o mais relevante para hoje, isso causa uma perda de densidade do ar, isso causa também uma queda de potência dos motores de 20%. Então, com isso, os motores menos potentes, leia-se Renault, chegam um pouco mais perto dos motores mais potentes. Mas, na hora do Q3, quando eles apertarem o tal botão mágico, a tendência é que Mercedes e Ferrari disparem na frente. Muito bem, vamos de novo com o Guilherme Pereira. Sérgio, nesse momento eu estou em frente ao escritório da equipe Mercedes, ó, tá ali a foto do Lewis Hamilton, para falar que ontem eu conversei com ele no fim do dia, vi um Hamilton muito confiante para fazer a pole na classificação de hoje. É raro ver o Hamilton assim tão confiante, porque geralmente ele pondera que está bem, mas que a Ferrari e a RBR também tem força. Ontem não, ele disse acreditar que tem um ritmo melhor que o das duas equipes. Vamos fazer o seguinte, então vamos ouvi-lo. Lewis Hamilton, que está a apenas 10 pontinhos do tetracampeonato. Se liga aí, ó. Bom, você está preparado para ser o campeão? Como você está se sentindo agora? Bom, estou me sentindo normal. Não tem muitas expectativas. Bom, não. Ontem de manhã eu não tive uma sessão muito boa, me senti um pouco apreensivo em relação a isso, eu acabei rodando. Depois me recuperei bem e estou me sentindo super bem agora. Como é que é ser um dos melhores da história da Fórmula 1, da história da Fórmula 1? Você pensa sobre isso ou para você é normal? Bom, eu realmente não penso muito sobre isso. É muito bom estar na posição dessa, mas é muito difícil. Isso não é inacreditável, é difícil acreditar nisso. Eu tenho que entender, me beliscar a cada dia quando eu viajo, as pessoas que você conhece, essa experiência realmente é surreal a cada dia. É difícil de acreditar que nesse momento, por exemplo, tem mais pole positions que o Schumacher, realmente é muito difícil registrar tudo isso. Eu não sei se te parece também, Lito, Max, amigos do Sport TV, Guilherme Pereira, o Hamilton, ele tá até com o modo de falar dele. Assim, eu não sei se ele tá num estado de catarse, porque o piloto entra nessa também, né? Os esportistas de alto nível, né? Quando atingem um certo desempenho, eles começam a entrar em um estado. Ele parece estar assim, sei lá, numa outra vibe, né? Parece tem alfa, em beta, em gama, ele tem. Não é impressionante isso? A mudança que ele teve desse ano? É impressionante. E principalmente depois das férias. Isso sim. Ele voltou totalmente amadurecido, totalmente aperfeiçoado dessas férias. Mas a impressão que passa, que eu tive, talvez o Max, que tem essa experiência de piloto vencedor e de piloto campeão, possa especificar melhor. Mas eu acho que ele está bloqueando esses pensamentos. Eu acho que ele está tentando se concentrar no trabalho que ele
tem pela frente agora. É o focus total, né? Exato. Eu concordo com o Lito, Sérgio. Parece que o Hamilton está muito mais relaxado quando ele conversa. Principalmente, acho que a mudança também de companheiro de equipe, no caso dele, foi muito bom. Ele tinha aquela guerra interna dentro da equipe Mercedes com o Rosberg. Não está tendo esse problema no momento. E a gente vê o Hamilton relaxado. Eu já falei isso algumas vezes durante as transmissões. Quando o piloto está calmo, ele está tranquilo, né, Lito? É nesse momento que ele é mais eficiente. E o Hamilton vem demonstrando isso na pista. Principalmente depois das férias. Passou um pouquinho, foi para o Caribe, pelo mundo afora. Voltou realmente bem tranquilo. E está conseguindo ter um desempenho, talvez o melhor momento da sua carreira nesse momento. Muito bem, vamos ouvir então a palavra do piloto brasileiro Felipe Massa. Ele foi 11º hoje, 12º hoje na terceira sessão de treinos livres, uma posição à frente do Stroll, que foi 13º. Vamos ouvir então a palavra de Felipe Massa aqui no Sport TV. Normal, aqui é uma pista que não usa nunca, né? Com toda a preparação para a corrida, é normal chegar no primeiro dia aqui, a pista suja, fácil de errar, fácil de sair fora da pista. Com altitude tão alta como essa, a gente tem a carga aerodinâmica como Mônaco, mas com a altitude é muito inferior a Monza, que é a corrida que a gente usa a asa menor para andar mais de reta. Aqui anda de reta talvez mais do que Monza, com a asa maior possível, para você ver o que faz a altitude, né, e o que complica mais a saída de pista, o erro, tudo isso faz parte de uma pista como essa de México, que é uma pista difícil, mas acho que foi um dia não tão bom como Austin, mas a gente está lá na luta com equipes como McLaren, Force India, Renault e outras também. Então vamos ver se a gente continua e tomara que a gente consiga fazer uma boa classificação olhando para essas equipes, que é as equipes que a gente mais olha pensando na luta pelo campeonato. Bom, ele merece toda aplausos da torcida, né, e comentários positivos de todos os pilotos. O Hamilton hoje é um piloto que não deve nada a Ayrton Senna, não deve nada a Michael Schumacher, até pelo número de títulos que ele tem e recordes, né? Pole position, pelo número de coisas que ele fez. Não deve nada a pilotos que são considerados os melhores do mundo. Ele está dentro dessa turma e merece todo o aplauso possível. Obrigado, Felipe. Valeu. Essa entrevista foi concedida ao Guilherme Pereira no dia de ontem. Estava mais relaxado o Felipe do que hoje, porque ontem ele conseguiu a nona posição, hoje foi apenas o 12º. Mas ele tocou num ponto interessante. O Hamilton está prestes a entrar num grupo, já é um grupo seleto dos tricampeões, agora ele vai entrar no grupo dos tetracampeões, que só são dois, o Alan Prost e o Sebastian Vettel. Melhores do que eles em termos de desempenho, só o Fangio com 5 e o Schumacher com 7. Eu acho até que qualitativamente, sem contar esses números que você já colocou tão bem, eu acho que principalmente o que o Felipe faz alusão, e eu tendo a concordar, é que ele já entra no patamar dos grandes pilotos, no altar onde estão Senna, Jim Clark. Eu concordo com isso. Para a época do Hamilton, ele é absolutamente dominador. Os números dele são espetaculares, mas mais do que os números, as voltas dele na prova de classificação são absolutamente espantosas. Ele tem reencarnado o espírito do Senna, né, nos treinos classificatórios, né? Olha, Sérgio, eu concordo com o que o Lito falou, que o Felipe Massa falou. Realmente, eu acho que o Hamilton é um dos maiores da história da Fórmula 1. É um piloto que, obviamente, nos últimos anos está na melhor equipe, vem ganhando campeonatos, mas é um piloto também que ganhou corridas com carros não tão competitivos, como pegou a McLaren numa fase um pouco difícil, não no começo. E quando chegou na Fórmula 1, para mim foi o maior sinal que estava realmente nascendo uma grande estrela, porque ele chegou em 2007, quase foi campeão no seu ano de estreia, tendo como companheiro de equipe Fernando Alonso, que também é um dos maiores da história da Fórmula 1. Então, realmente, o Hamilton, na minha opinião, compartilho com a opinião do Felipe Massa. A gente está recuperando essa volta que ele deu no treino livre, foi o segundo mais rápido. Vamos botar o som lá no alto agora? Vamos lá.
É uma precisão quase cirúrgica do Lewis Hamilton ao guiar esse carro, né? O carro ajuda, mas ele é muito bom, né? Ele bota o carro aonde o carro tem que estar. Exatamente. Certo, Max? Com certeza, principalmente numa pista que, como ele falou, o downforce fica muito prejudicado, né, Lito? Então realmente é muito mais difícil você ser tão preciso quando você tem menos pressão aerodinâmica, e não é à toa que é um dos maiores da história. Vamos voltar no tempo um pouquinho? Vamos lembrar uma volta em 1990, a volta de Michele Alboreto no antigo circuito Hermanos Rodrigues. Alguma coisa a se comentar. Primeiro, não era Erros, era Footwork. Essa é Footwork. Que era o herdeiro da Erros. Da Erros. Segundo, da metade da volta para frente, a Footwork foi ficando e a galera foi indo. Naqueles Szinhos, a galera foi embora. Terceiro, o som é espetacular, né? E os mais observadores, pelo menos os mais antigos, observaram que a última curva é aquela peraltada que o Sérgio fala com muita razão, com um tom saudosista. Aquela curva era maravilhosa, era uma curva de alta velocidade, de média para alta, longa, era interminável aquela curva. Agora foi substituído por uma associação de S em nome da segurança. E a última coisa fala desse VT é o seguinte: a câmera falhava, mas a gente adorava essa imagem. A câmera falhava, você vê que toda hora saía do ar, dava chuvisco, mas a gente adorava essa imagem, né? E o som do carro, né, Sérgio? Som espetacular. E outra coisa que chama muita atenção também é como mudaram as velocidades, né? Hoje em dia, com muito mais pressão aerodinâmica, os pneus evoluíram, o próprio asfalto evoluiu. A gente vê que o Alboreto, com a sua footwork, né, contornando as curvas de uma maneira muito mais lenta comparando com os dias de hoje. Espetacular, portanto, o nosso túnel do tempo. Daqui a pouquinho estaremos com o grid de largada. A gente vai dar uma volta já virtual na pista, mas antes vamos ao vivo com o Guilherme Pereira, Cidade do México. Tá quente por aí, Gui? Nossa, muito quente. Aqui é o seguinte, Sérgio, aqui funciona assim, à tarde, muito calor. A zona de entrevistas fica numa área que não é coberta, então a gente fica torrando no calor. À noite tem que colocar blusa porque a temperatura despenca e faz muito frio. É uma cidade muito alta, característica aqui da Cidade do México. Mas eu te chamei para contar uma curiosidade. Estávamos aqui os jornalistas, todos os jornalistas, alguns funcionários do autódromo, esperando para pegar um cafezinho na frente da equipe Mercedes. Quando de repente quem entrou na fila, Valtteri Bottas, entrou na fila do café. Aí claro, todos deixaram o Bottas. Vai lá, Bottas, pelo amor de Deus, pega o seu café e vai pro trem. Faltam só 10 minutinhos. Muito bom isso. O Bottas mostrando que é uma pessoa educadíssima, né? Não foi furar a fila, né? Civilidade. Exatamente. Muito bem. Vamos então para a volta virtual. Vamos mostrar um pouquinho do Autódromo Hermanos Rodrigues com seus pouco mais de 4.300 metros. E o Max Wilson vai cantando, vai guiando o amigo do Sport TV nesse circuito.
Bom, Sérgio, esse é o final de reta, né, onde vários pilotos nesse final de semana passaram reta, é a freada mais forte do circuito, uma reta de 970 metros. Tá, do ponto da pole position até a curva 1. Exatamente. E é o Sérgio Pérez quem está guiando o carro. Aí. Terceira marcha, primeira sequência de S's assim. Vai para um lado e para o outro, né? Exatamente. Dali para frente, mais uma reta, mais um ponto de ultrapassagem, uma abertura, onde pode ser utilizada a abertura da asa móvel. E vai para mais uma freada bem forte também. Uma curva de segunda marcha, é como se fosse mais um S. Curva 4 e 5, uma pequena reta. O piloto freia de novo, realmente uma pista muito difícil de acertar, porque tem muitas curvas. E como a gente já falou várias vezes, pouca pressão aerodinâmica. São 52 trocas de marcha por volta. Exatamente, essa é a parte de alta, são S's de alta velocidade, chegando na curva 10 agora, mais uma sequência de curvas direita e esquerda. E aí errou uma, errou todas. Já, Se Max. prejudicar a primeira, prejudica todas as outras, né, Lito? Estratégia vencedora do Hamilton, largou de macio e trocou para médio na volta 17. E eles estão chegando agora naquela parte do estádio, né? Como se fosse um estádio de futebol, que é uma pena que tirou a curva peraltada, porém fica muito próximo ao público e ali o piloto faz mais uma sequência de S's e entra para essa longa curva, que é a curva que dá acesso à reta dos boxes. Muito legal, né? Olha, vamos recuperar um vídeo dos Estados Unidos, ainda da prova americana, em que o Usain Bolt resolveu pegar uma caroninha num carro Mercedes com o Lewis Hamilton. Esse vídeo viralizou, todo mundo viu. Eu vi mais de uma vez para dar gargalhadas, porque foi muito engraçado. Então, amigo de casa que não viu ainda, veja aí, Hamilton é o piloto e Bolt é o copiloto. Dá uma olhada aí. I need to get this traction control. No, don't turn it off. Don't turn it off. Turn it off Keep the properly. traction on, bro. Oh, it's off now. I'm not even watching where I'm going right What's the now. road? Oh, shoot! Here we go. Traction control's off, bro. What's it make? They're drifting high speed! Oh, it's close, man. It's a close one, bro. Oh my God. He's trying to kill me. He tried to Just kill go me. alive, bro! Yeah. Yo, that... Yo, bro, you dead? No, I'm not dead. O Hamilton se divertiu mais ainda. Mas ele barbarizou. Barbarizou. Foi sob encomenda. Acabou com os pneus da Mercedes. O Hamilton tem o copiloto mais rápido do mundo, né, Sérgio? É o mais veloz nas duas pernas e o mais veloz nas quatro rodas. Né? Exatamente. Espetacular isso do vídeo. É sensacional essa nova Fórmula 1, né? Maravilhoso. É Esse muito lado legal. humano da Fórmula 1, né? O Esse lado Hamilton dando gargalhadas com o Usain Bolt, né, Lito? Realmente excelente vídeo. Muito legal. E daqui a pouquinho começa o treino que vai definir as posições para o Grande Prêmio do México. A torcida mexicana tá ali, os pilotões estão todos aí, ó. Daqui a pouquinho nós teremos, portanto, o início, torcida japonesa. Temos bandeiras de todas as nacionalidades. Não chega a estar lotado o autódromo. Todos os ingressos foram vendidos. São mais de 300 mil pessoas circulando sexta, sábado e domingo. É sempre um evento maravilhoso no México, Lito. E amanhã vai bombar. Na hora da corrida é que vai bombar, principalmente se o Sérgio Pérez conseguir manter o nível de atuação que ele está tendo nesse fim de semana. É isso aí.
Amigos do Sport TV, sequência da nossa transmissão, estamos agora com o sinal internacional, você em todo o Brasil ligado no canal Campeão, acompanhando as emoções do Grande Prêmio do México. 18ª etapa do Campeonato Mundial. Vamos então aí ver os destinos por onde a Fórmula 1 já passou, saindo dos Estados Unidos, aquela loucura ali do Hamilton e do Usain Bolt, chegamos ao tal do Hermanos Rodrigues. É a 18ª corrida também, 18ª edição do Grande Prêmio do México, disputado desde 1962. Aí você tem o diagrama da pista mexicana, do Autódromo Hermanos Rodrigues, 4.304 metros. A zona de elevação máxima, uma pista totalmente plana, 2,8 metros, é quase que imperceptível essa elevação da pista. As zonas de detecção do DRS, utilização da asa móvel. E do diagrama da animação virtual, vamos para o voo do helicóptero. O estádio está lotado ali. Presença maciça do público. Vamos de novo com você, Guilherme Pereira. Lewis Hamilton acaba de passar por mim. Sérgio Maurício, impressionante, porque está muito quente nesse momento e ele passou todo encapuzado com uma jaqueta preta da Mercedes, óculos escuro, touca, completamente concentrado. Este é o Hamilton nesse final de semana, um pouco mais reservado, talvez seja para não criar ainda mais expectativa em cima daquilo que está prestes a acontecer com ele. Ele já disse, eu sei que eu posso ser campeão com o 5º lugar, mas eu não quero ser campeão com o 5º lugar, eu quero ser campeão vencendo. Por isso, essa concentração de Lewis Hamilton. Ô Guilherme, eu te pergunto o seguinte, eu vi a imagem do Gasly, agora o Gasly não vai treinar então, né? Não. O Gasly não treina, portanto. São 19 pilotos apenas. O Pierre Gasly, Lito, que situação difícil passa o Gasly, especialmente a Toro Rosso, hein? É realmente muito difícil a situação, mas os motores Renault têm sido postos à prova nesse fim de semana. Está sendo ainda mais difícil do que normalmente é, principalmente por causa do ar rarefeito, que ele não prejudica só a potência, ele dificulta também o resfriamento, a refrigeração do motor e também tem efeitos em cima do piloto, né? Porque você tem 25% menos oxigênio no ar. Então também os pilotos são submetidos a um verdadeiro teste físico. Olha, Lito, 43 graus a temperatura da pista, 19 graus a temperatura ambiente. Realmente vai ser um teste grande aí para os pilotos e para as equipes nessa pista de 43 graus. Não é brincadeira não, realmente é um teste. E olha, volta atrás de volta, concentrado, dentro de um ambiente quente, como é a cabine de um carro de competição, o cockpit de um carro de competição, cercado de eletrônica por todos os lados, radiadores, o ambiente ali, o cockpit, é muito, muito quente e não tem a menor concessão para o conforto. Estamos vendo aí o Valtteri Bottas, Mundial de Construtores, a Mercedes já é tricampeã mundial, seguem as imagens dos torcedores, tem gente vestida de todo jeito, de mexicano, vestida ali com a túnica árabe, e aí o Sérgio Pérez, o grande nome desse final de semana, mexicano correndo em casa com toda a sua torcida, e é bom correr em casa, né, Max Wilson? Bom demais, né, Sérgio? A torcida realmente apoiando em peso aí o seu piloto local. É um público muito apaixonado, a torcida lembra um pouco a torcida brasileira até, eu acho, viu, Sérgio? Realmente público presente já no sábado. Como você falou agora há pouco, 300 mil pessoas vão passar no autódromo durante esse final de semana. Realmente é um público muito bom. 12-5 Hamilton, Bottas, Ricardo 6-11 contra o Verstappen. O Vettel 12-5 com o Raikkonen. Capacete do Ricardo ali fazendo uma homenagem ao Dia dos Mortos. O Pérez 11-6 contra o Ocon. Essa é a batalha interna pelas pole positions, pelas melhores posições no grid, melhor dizendo. O Massa 14-2 com o Stroll. O Alonso 13-3 com o Van Dorn. Enquanto o Ricardo está se ajeitando aí, a gente está vendo as disputas internas. O Gasly e o Hartley, bom, vai ficar 1-0 pro Hartley, né? Porque o Gasly não vai nem pro treino. Guilherme Pereira. Vocês falavam sobre a paixão do Sérgio Pérez. Ontem eu fui até uma arquibancada, a arquibancada do estádio, aquela que é bonita, é um antigo estádio de beisebol, por onde a pista passa hoje em dia. Ontem eu fui até ali gravar uma passagem, né, um stand-up, que é aquele momento em que o repórter aparece, e eu fiquei impressionado com a paixão do torcedor mexicano. A cada volta do Pérez, a cada momento em que ele passava pela torcida, todos se levantavam. E ontem ele deu várias e várias voltas, e em todas as voltas a torcida levantava, fazia festa, quando ele passava rápido, quando ele passava devagar. Ou seja, realmente é uma paixão. Toda a cidade do México, você vê outdoor com
o outro Sérgio Pérez, ou seja, ele de fato hoje é o símbolo da Fórmula 1 por aqui. Muito bem, e os carros já partem, temos aí a regressiva dos 18 minutos agora para o Q1. Q1, portanto, está em andamento. Só para a gente lembrar, 6 pilotos mexicanos já correram na Fórmula 1, além do Sérgio Pérez. O Esteban Gutiérrez, que está presente inclusive aí. O Pérez tem 131 grandes prêmios. O Gutiérrez tem 59, o Pedro Rodrigues 54, o Hector Rebaque, que durante um tempo foi companheiro do Nelson Pequena Brabham, tem 41 grandes prêmios. Moisés Solana tem 8 GPs e o Ricardo Rodrigues 5 grandes prêmios. Portanto, esses foram os mexicanos que já correram pela Fórmula 1. Já partiram para a pista o Brenton Hartley, o Kevin Magnussen, o Marcos Ericsson, Romain Grosjean, Pascal Wehrlein, Stoffel Van Dorn, e agora está saindo aí o Sebastian Vettel. Deixa eu aproveitar para perguntar para o Guilherme Pereira qual é a aposta dele para a pole position. Você aposta em quem, Gui? Nossa, hoje tá difícil, hein, Sérgio? Hoje vai então vou te dar uma dica, olha difícil. só. Vou te dar a dica aqui. O Lito apostou no Hamilton, o Eduardo Merida apostou no Max Verstappen, eu fui de Bottas e o Max Wilson tinha apostado no Ricardo, mas ele trocou pro Vettel. E você? Olha, eu vou fazer o seguinte, Sérgio, eu vou de Lewis Hamilton. Muito bem. É impressionante o que ele vem fazendo nesse ano. Mais um, então, apostando no Lewis Hamilton. E já a gente vai ver quem é o pole position. Olha, o Vettel, o Raikkonen e o Van Dorn estão indo para a pista com pneu super macio, o faixa vermelha. Os demais, o Magnussen, o Ericsson, o Grosjean e o Wehrlein estão indo para a pista com pneu faixa roxa ultra macio. Olha, Sérgio, só para dar razão à escolha do Guilherme, que também é minha. O Hamilton, em 17 grandes prêmios esse ano, fez 11 pole positions. Ele já é, historicamente, numericamente, o melhor piloto em provas de classificação da história da Fórmula 1. Ele fez 11, o Vettel fez 3, e o Bottas fez 2 e o Kimi fez 1. O Bottas fez na Áustria e no Bahrein e o Kimi em Mônaco. E as demais ficam divididas entre Hamilton com 11 e o Sebastian Vettel com 3 pole positions. E olha, Sérgio, a Ferrari começa esse Q1 com pneus super macios, já denotando aí uma economia de ultramacios para sair 2 vezes no Q3, que é a hora decisiva para os pilotos que vão para as 10 primeiras posições. Aí o Grosjean vai ser o primeiro a marcar a volta rápida. Passou o Grosjean, 1:21.359. Lembrando que a volta mais rápida do fim de semana é do Max Verstappen, 1:17.1. E a nossa expectativa aqui, pelo menos conversávamos aqui no treino livre número 3, é que a pole chegue aí na casa de 1:16.7, 1:16.8, por aí, né? O replay do Grosjean, Sérgio, ele errou ali na saída do estádio quase, uma curva que vários pilotos estão tendo dificuldade. Vamos ver se eles vão chegar a entrar na casa de 16, né, Sérgio? Normalmente as equipes têm aquele botão de potência extra, digamos assim, que só é utilizado nos treinos classificatórios, porém está mais quente agora, né, Nito? A pista está mais quente, o ar fica menos denso ainda, então eles perdem ainda mais pressão aerodinâmica. Vamos ver o que acontece em relação aos tempos, mas no momento, Hartley com o primeiro tempo 1:19.9. Outro problema também, Max, da altitude maior é a dificuldade de refrigeração. Uma equipe que já trabalha no limite, nesse caso aí, é a própria Haas, que trabalha com o motor Ferrari. E isso explica também um desempenho abaixo, não é nenhuma maravilha, mas ainda está abaixo do Grosjean. Voltamos com você, Guilherme Pereira. Só para confirmar, então, o Pierre Gasly está fora por um problema na unidade de potência, o famoso problema no motor. Muito bem. E esse problema, né, Sérgio, aconteceu no terceiro treino livre, para quem não acompanhou, aconteceu logo nos primeiros minutos e a gente cantou a pedra, né, Sérgio? Falou assim, será que vai dar tempo de trocar esse motor? E infelizmente, diante da dificuldade que é trocar uma unidade de potência nos dias de hoje, Gasly fora do treino classificatório. Vettel e Raikkonen, Lito, primeiro e segundo lugares. E o Raikkonen não está economizando nada, né? Veio de lado ali, uma belíssima pilotagem. E o problema do Gasly, nesse fim de semana deu até agora 12 voltas. Thanks so much for being here, supporting me. Let's go for an amazing weekend. All your energy, it's really, really good. Hola a todos.
muchas gracias por todo su apoyo, el cariño que me han dado todo este fin de semana. Les estoy dando lo mejor de mí cada vuelta que doy aquí. Gracias de corazón por toda essa energia. Que legal isso, hein? A gente não me lembro de ter escutado isso. E esse rádio, Sérgio, do seu xará, deve ter sido avisado que esse rádio vai ser aí publicado, digamos assim, esse áudio, para toda a torcida mexicana, que merece... Retransmitido pelo serviço de alto-falantes aí do estádio. Exato, e merece esse carinho, né? Esse retorno do carinho que o Sérgio Pérez vem recebendo durante todo o final de semana, como o Guilherme Pereira acabou de falar pra gente. É isso. Olha, só concluindo a informação do Gasly, ele ontem teve problema na central. Olha só, desculpa, olha a linha virtual, exatamente onde é a ferida, a velocidade máxima. Ali, o Gasly teve ontem problema na central eletrônica e hoje ele teve problema de baterias. Normalmente, você até brincou, né, Sérgio? Tira uma, põe a outra. Num carro de Fórmula 1, nada mais complicado do que qualquer intervenção na chamada unidade de potência. Vettel 1.18.0, esse é o pai do Sérgio Pérez, Anthony Pérez Garibay, é o pai do Sérgio Pérez. Van Dorn é o 8º colocado. Lembrando que o Bottas agora assumiu, hein? O Bottas assumiu a ponta com 17.578. Ainda não é um tempo significativo comparando com o da manhã do Max Verstappen, 1.17.113. Hamilton agora 1.17.518. Apenas meio segundo à frente do Vettel, que está com um composto super macio, hein, Sérgio? Será que a Ferrari de fato tem chance de conquistar a pole esse final de semana? É pouco? Vocês acham pouco? Eu acho pouco. Eu acho que a diferença entre os compostos é um pouco maior do que essa. Normalmente, isso é só uma média, mas normalmente a diferença do super macio para o ultra macio é de 7 décimos a favor do ultra macio. Então o Verstappen ainda tem aí, olha, agora o Vettel... Verstappen virou um 17.630, ficou a 1 décimo do tempo do Hamilton. Também de super macio. E o Vettel deu mais uma volta, né? Ele já fez agora o seu melhor tempo na 4ª volta desse jogo de pneu. E continua na 4ª colocação, mas a diferença que era de 5 décimos quase, baixou para apenas 1 décimo. É para acender luz amarela no box da Mercedes? É. Olha, o Van Dorn virou um 20.241. Será que não mexeram naquele botãozinho ainda? Não, só vão mexer no Q3. Porque além do mais, ele aumenta muito a temperatura do motor, Sérgio. Ele força muito. São 80 cavalos a mais, é um mapa muito agressivo. E quando você está numa pista como essa, que você já tem uma tendência de fazer o motor trabalhar mais quente, todo cuidado é pouco. E agora o importante é ficar entre os 15 primeiros. Exatamente. Né? Hamilton, Bottas, Verstappen, Vettel, Raikkonen, Ocon, Hartley, Verlaine, Van Dorn, Magnussen, Grosjean, Ericsson. São os que têm tempos até agora. Agora, Van Dorn de super macio eu não consigo entender. Ricardo sobe para a 7ª posição, 1.18.897. Vamos ver o Pérez, hein? Passa em 6º, 1.18.1. 44 graus a temperatura da pista. E o Gasly sendo consolado ali pelo Marco Matassa. O Gasly voou para o Japão para correr, não correu. Voou para o México para correr. Vai correr, mas não vai treinar. E voou para o Japão, na voada para o Japão, perdeu a corrida dos Estados Unidos de Fórmula 1. Exatamente. Também não correu. Também não correu. Massa subiu para a 8ª posição. Massa que obteve uma velocidade mais alta no treino hoje pela manhã, 356. Foi muito mais rápido que o segundo, que foi o Pérez com 350. O que demonstra, né, Lito, a falta de pressão aerodinâmica do carro da Williams, que faz com que o carro seja muito veloz de reta, porém pouco eficiente nas frenagens e também nas curvas. Eu acho que eles estão fazendo um acerto, Max, que não é para a prova de classificação, porque vai faltar aderência, como você falou aí, na hora que ele estiver andando sozinho. É muito mais para recuperar, para fazer ultrapassagem, para se defender de ultrapassagem durante a corrida. O Sainz subiu uma posição, foi ali para a 8ª, o Hülkenberg é o 9º colocado, o Felipe passa a ser o 10º. E quem não virou bem, Sérgio, foi o Ricciardo. Ele está na 11ª colocação, enquanto o Verstappen está na 3ª colocação. Os dois com composto super macio. Vamos ver o Alonso agora, o que aconteceu com ele? Ah, não, isso está acontecendo ainda. Exato.
O Alonso tinha feito uma volta de 1,31 para dar uma aquecida no carro. E agora vem para uma volta rápida, passou o Alonso, olha, quinto tempo 1,17,803. Apenas menos de 3 décimos, Sérgio, nesse momento, atrás do Hamilton, que é o primeiro colocado. Excelente volta do Alonso. Ele é realmente excepcional. Ele é excepcional e esse chassi da McLaren deve ser também muito bom, né, Lito? E melhorou bastante com essa nova asa dianteira que eles estrearam no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Só quem só deu tempo de fazer um até agora foi para as mãos do Alonso. Vamos, Checo! Torcida mexicana é como a torcida brasileira, né? É muito parecida, né? Em termos de vibração, de animação. Paixão, né? E paixão pelo seu piloto, pelo automobilismo. Amanhã, a partir de 4 da tarde, você acompanha o início da nossa transmissão. Vamos fazer uma pré-hora legal, trazendo um monte de novidades, um monte de imagens, túnel do tempo, depoimentos e entrevistas que o Guilherme Pereira vai colher no dia de hoje ainda. E às 5 da tarde, luz verde. Aliás, luz verde não, luz apagada, né? Porque as luzes vermelhas se acendem e depois elas se apagam. Luzes apagadas para o Grande Prêmio do México, com a transmissão de Galvão Bueno, comentários de Reginaldo Leme e comentários também de Luciano Burti. Pouco mais de 6 minutos. Verlaine, Van Dorn, Grosjean, Ericsson fora nesse momento. O Gasly já está fora mesmo. O tempo a ser batido é do Ericsson, 19,898. E a McLaren avisa que seus dois pilotos, Alonso e Van Dorn, vão para a pista trocando vácuos agora para ver se conseguem, no caso, se o Alonso consegue trazer o Van Dorn para o Q2. Seria caso de colocar um guincho, não, Lito? Só se for, viu, Sérgio? Porque está muito defasado e ele ainda sai com um pneu super macio. Acho que ele não tem a menor pretensão de passar para o Q2. É. Já vamos entrar nos últimos 5 minutos. O Grosjean está tentando uma volta melhor do que ele tem, que ele é o último colocado dos que estão na pista. Ele melhora, mas não tanto, né? Ainda não bate o tempo do Verlaine. Precisa melhorar um pouquinho ainda o Romain Grosjean. Ele está a mais de 4 décimos atrás do Verlaine. O Verlaine está com a Sauber com o motor Ferrari 2016, né, Sérgio? Uhum. E a não é só ele, não. Você vê o Magnussen, que é o companheiro dele de equipe, está 2 posições atrás dele, atrás do Ericsson também. E é aquela dificuldade da Haas nesse circuito de manter o seu motor na temperatura operacional. Aí o Sérgio Pérez voltando para o boxe. Praticamente todos os pilotos parados no momento. O que acontece com a Haas aí, Sérgio, é aquele velho problema. Tem que melhorar a refrigeração. Você aumenta a refrigeração dando maiores espaços, maiores entradas de ar para os radiadores. Mas isso também trabalha contra a aerodinâmica original. Então o carro acaba perdendo um pouco de pressão aerodinâmica, que aí já se faz sentir mesmo em condições ideais. E ao mesmo tempo aumenta o arrasto, né, Lito? Sim, prejudica tudo. Some sort of cut on the main straight there. Okay, copy, we'll have a look. Your situation's good. I just had another cut. Just had another cut. Okay, Roger. Olha, Sérgio, o Hamilton está relatando que o motor dele está dando umas apagadas de tanto em quanto. Ele sentiu algumas vezes e o seu engenheiro falou que está verificando. Ele está tá voltando para o box agora, já tem 6 voltas nesse jogo de pneu ultra macio, desculpa. E ele também teve algumas reclamações, né, também no terceiro treino livre. Será que o Hamilton está querendo adiar a decisão desse campeonato, Sérgio? Isso aí, ó, 1,17,518, um motor apagado do Hamilton. Olha, uma coisa que reforça essa queixa dele, ele está apenas 60 milésimos à frente do Bottas. Normalmente ele é 2 a 3 décimos mais rápido do que o Bottas, seu companheiro na Mercedes. Na casa de 1,17 estão Hamilton, Bottas, Verstappen, Vettel e Alonso. Separados por... Aí, 2 décimos. O Pérez, que é sexto, está meio segundo. Está tudo muito próximo, né? Agora o Ocon e o Pérez é que foram os mais rápidos de velocidade final. O Massa caiu para 8º colocado. Ele tinha virado 356, agora virou 248. Será que ele botou um pouco mais de asa aí? Okay, Nico, we're
we're definitely not running again. Bom, o engenheiro do Hülkenberg dizendo que é fim de treino para eles. O Hülkenberg, nesse momento, está na 9ª colocação. Já está satisfeito. Exatamente. Esse tempo eles não perdem mais, né? Exatamente. Se você olhar para quem está de 16º a 19º, porque não tem 20, não tem realmente uma ameaça real. Acho que nem mesmo para o Verlaine. Bom, agora o Grosjean vai sair de novo. A batalha agora é lá embaixo, lá atrás. Mas olha, ele vai ter que tirar mais de 4 décimos do Grosjean do tempo dele, para aspirar ao 15º lugar. Sérgio Pérez carrega uma mensagem de Fuerza Jalisco, Fuerza México, em função do terremoto que abalou o México no mês passado. Tá aí o Pierre Gasly de novo. Verstappen também com composto super macio, né, Lito? Apenas 1 décimo atrás do Hamilton. A gente viu o Hamilton saindo do carro. Essa imagem é mais recuperada naquele momento que o Gasly vai parar no treino livre. Exatamente. Olha só. Deu aquela fumada, é mais recuperada. No treino livre número 3, foi hoje, à 1 da tarde. Uma baforada, né? E isso foi há mais ou menos mais de 3 horas atrás, né, Sérgio? E com esse tempo todo, a Toro Rosso não conseguiu substituir o motor do Gasly. E ali ele tinha dado apenas uma volta, estava no decurso da segunda. Agora, uma coisa que me chama a atenção, o Alonso, que está com o 5º tempo, saiu de novo com um outro jogo de pneus ultramacios. Será que ele fez alguma modificação de acerto? Quer testá-lo agora? Me parece a única explicação plausível. Pronto. Bom, Alonso dizendo que perdeu potência, que o turbo não está funcionando. E a equipe falou assim, olha, a gente não está sem nenhum dado de telemetria no momento, continue andando. Um 17.518, o melhor tempo de Lewis Hamilton com o motor não tão bom assim, né? Olha, o Massa sai de novo também com jogo de pneus novo. Stroll também com jogo novo. O Stroll tá ali na 14ª posição. Mas não chega a ser preocupante ali, mas é sinal de alerta, né, Lito? Magnussen está tentando sair daquela posição, saiu, trocou com o Grosjean. Ficou ali em 16º agora o Magnussen. Ele teve problemas estomacais no dia de ontem. Foi até cogitada a presença do Antônio Giovinazzi, que treinou ontem pela manhã no carro dele. Treinou no carro do Grosjean. Foi aventada a possibilidade do Giovinazzi, mas ele se recuperou. O Massa melhora o seu próprio tempo, não melhora a posição. 1:18.570 está encerrado o Q1. Massa melhorou 1 décimo apenas. Olha o Van Dorn, puxou bem o Van Dorn, 1:18.578. O Van Dorn botou pneus ultramacios, Lito. Agora sim, ele melhorou o tempo dele e conseguiu desalojar o Verlaine. Vamos ver o Stroll se sai dali. Não, ficou 1:18.9, é o tempo a ser batido. Não será mais, né? Ainda temos aí o Verlaine, o Ericsson, não tem condições de bater o carro da Williams. Vai passar o Alonso. 5º tempo do Alonso, 1:17.710, ele melhora ainda mais. Bom, foi solucionado o problema que ele estava sentindo, né, Sérgio? E fez o melhor tempo de todo esse Q1 no segundo setor. Agora, os 2 carros da Haas, Max, Sérgio, atrás dos carros da Sauber. Que coisa, hein? O Grosjean vai dividir a última fila com o Gasly. Quer dizer, ainda vai sair aquela relação de punidos e penalizados, né? Muita gente aí vai perder posições aí. Os 2 carros da Sauber, os 2 carros da Haas e o carro da Toro Rosso estão fora. We didn't make it through. Sorry, man. Bom, o engenheiro do Grosjean dizendo, informando ele que eles não passaram para a segunda fase do treino classificatório. E não deu nem a notícia completa, né? Além do mais, você só não é o último porque o Gasly não entrou, porque você foi 19º de 19. Poupou o Grosjean dessa informação, né, Lito?
Exatamente. Eliminados então Ericsson, Verlaine, Magnussen, Grosjean e o Gasly, que nem treinou. Agora a dúvida persiste quanto ao Hamilton, né? Fez uma pole provisória, 1:17.518. Yeah, that was great. The car feels great as well. Bom, Alonso dizendo que foi uma volta muito boa e que o carro tá se mostrando fantástico. O carro está muito bom. E tá mesmo, né, Lito? Ele ficou na colocação, ficou Alonso agora na quinta colocação. Posição. Menos de 2 décimos. Surpreendente quinto lugar. Né? E principalmente, né, apenas 2 décimos atrás do Hamilton. Realmente excelente resultado do Alonso. 3 décimos à frente do Pérez com pneus iguais. Pérez com motor Mercedes. E o Vandoorne na 13ª posição. E o Vandoorne ressaltando que ele não tem a asa dianteira nova, que foi o grande passo da McLaren nesse ano, né? Aproveitando que o Vettel está na tela, vamos viajar no tempo 2015, túnel do tempo aqui no Canal Campeão. Tem uma vinheta na Superliga que é assim, para esquecer. Quando é uma jogada ruim, uma defesa mal feita, essa corrida a gente pode dizer que é para esquecer, com o Hamilton catando pedaços de carro, jogando dentro do cockpit. Acho que foi do Vettel, acho que foi de raiva, hein, Lito Cavalcante? Olha, sem dúvida, ele só tem combatendo antes que o carro da Ferrari naquele ano estava longe da tradição da equipe do Enzo Ferrari, né? E o Vettel estava tentando o impossível. Só que quando o piloto tenta o possível ele acaba no muro, né? E o legal é a gente ver o pastor Maldonado. Tô com saudade do Maldonado, sabia? O Maldonado dava pelo menos ele animava os nossos treinos livres, que dava aquelas rodadas, de vez em quando dava uma estrela, um negócio assim legal, né? Encarava um muro, né? O Maldonado, tô com saudade dele. Por onde anda o Maldonado, hein? Lugar nenhum. Ninguém sabe. Esteve tentando uma vaga na Fórmula Indy, não conseguiu. Ele perdeu o patrocínio estatal, né? É verdade. Venezuela passando por grave crise, né? Não foi um... Só voltando aqui aos tempos, Sérgio. O melhor tempo continua sendo o da manhã, do Max Verstappen. 1:17.113. Certo. Já teremos o início do Q2, serão mais 15 minutos e 10 vão passar para o Q3. Aí voltando o Grosjean, desanimado. O próprio Hamilton, que ele virou agora 1:17.518, foi o melhor tempo, né? Ele no Q3, no treino livre 3, hoje de manhã, 1:17.188. Quer dizer, ele mesmo tomou 4 décimos dele. E se o Verstappen estava usando agora o pneu super macio, não ultra macio, o Hamilton nas duas ocasiões estava usando ultra macio. Dá para você ver que fica na região metropolitana da cidade do México, da capital mexicana, o autódromo Hermanos Rodrigues, sempre... Parece que tem um fog assim, mas é poluição. A cidade do México é uma das mais poluídas do mundo e que tem um dos piores trânsitos do mundo também, a cidade do México. Agora, Sérgio, os dois carros da Red Bull, os dois carros da Ferrari passaram o Q1 sem
recorrer à sua reserva de pneus ultramacios. Isso é uma vantagem considerável no Q3. Primeiro a sair vai ser o Van Dorn. Já está ali na portinha de saída, luz verde. O Van Dorn vai ser o primeiro a deixar o box. Tá ele aí, o belga Stoffel Van Dorn. Estamos na regressiva dos 15 minutos agora, para 10 se classificarem para o Q3. O Van Dorn saiu com o ultramacio que ele usou na fase final do Q1. Pneu que já tem 7 voltas. Amanhã a estratégia é de uma parada? Acredito que sim, Sérgio. Pela simulação de corrida, o Hamilton deu quantas voltas? 28 voltas ontem, com a pista ainda mais suja, com menos borracha. Então a corrida amanhã vai ter 71 voltas, então acredito que vai ser somente uma parada. Pelo menos no caso do Hamilton. Outros eu não sei, realmente não sei. Porque a Pirelli levou para esse fim de semana aí no México pneus mais macios do que os do ano passado. Porém, né, Lito, ano passado a estratégia foi de macio e médio. Sim. Foi de faixa amarela e faixa branca. Uma parada só na volta 17. A vitória do Hamilton se configurou dessa forma. Agora estamos com ultra macio. Né? Mas vale a pena lembrar que apesar dos compostos serem mais macios ou menos resistentes esse ano em relação ao ano passado, os pneus são muito maiores do que eram ano passado e também a pressão aerodinâmica também é maior. Isso faz com que o consumo de pneu fique um pouco mais baixo. Vamos ver amanhã. Na pista Hamilton, na pista Bottas. Vamos então para a definição do Q2. Também o Raikkonen na pista. Todos com pneus ultramacios, né? Bottas vai ser o primeiro a abrir a volta dos dois pilotos da Mercedes. Alonso também saiu agora com o pneu que usou no Q1, de 4 voltas. Estamos acompanhando o Q2 ao vivo aqui no Sport TV. E anunciando para amanhã, a partir de 4 da tarde, todas as emoções do Grande Prêmio do México. Prova decisiva do Campeonato Mundial. Lewis Hamilton prestes a se sagrar tetracampeão do mundo. E quando começar a corrida, você vai ter aqui Galvão Bueno na transmissão, fazendo a sua estreia aqui no Sport TV e transmitindo esse Grande Prêmio que é cercado de grande expectativa em função do título mundial, que está praticamente selado nas mãos de Lewis Hamilton. Pouco mais de 12 minutos. Ninguém marcou volta ainda. Bottas venceu o primeiro a marcar tempo. O Van Dorn entrou na pista e saiu, né? A mesma coisa o Alonso. Nesse momento, 45 graus a temperatura do asfalto. Os dois pilotos da McLaren, né, Sérgio, Van Dorn e Alonso, eles entraram na pista com pneus usados, então devem ter trocado, mudado alguma coisa no acerto do carro, fizeram uma verificação e agora vão colocar um jogo de pneu zero para tentar uma volta rápida. 1:17.161, melhor tempo é 1:17.113. Melhor tempo do Verstappen é 1:17.113. Hamilton deu uma volta alta, apenas aquecendo. Raikkonen 1:17.534. Tomando 3 décimos aí do tempo do Bottas. O Bottas já melhora muito. Ele no Q1 fez 1:17.578. Já veio 4 décimos para baixo. E agora Vettel. Já passa 0,79 acima do tempo do Bottas. E quem faz o melhor primeiro setor do momento, Sérgio, é o seu xará e piloto local Sérgio Pérez. O Vettel tem o segundo melhor setor, o Pérez tem o primeiro. Passou o Vettel e 1:17.0, melhor tempo do fim de semana, novo recorde da pista. Dos 17 grandes prêmios até agora, 16 corridos no México, olha a Pantera cor-de-rosa aí, ó. 16 foram vencidos de quem largou na primeira fila. Só o Prost quebrou isso em 90, largando mais atrás, das 2 primeiras filas, melhor dizendo, das 4 primeiras posições. Lembrando também que a Pantera cor-de-rosa é o apelido dos carros da Force India. É o carro do Tcheco. Olha o Hamilton, 17.0. 1:17.0.
bem próximo do Vettel, hein? Novo recorde agora é de Hamilton. 10 minutos para o fim do Q2. Hamilton deu a volta e tirou o pé imediatamente. Aí o Hartley. Piloto neozelandês. Bom, Sérgio, mais um carro da Toro Rosso com problemas na unidade de potência. O Hartley já está se dirigindo ali para um canto da pista. Ele está se arrastando, né? Não vai conseguir nem chegar ao box, o motor já está desligado, pelo que deu para ouvir aqui na câmera on-board. Vai parar na agulha ali para ser retirado do circuito. Mais um motor Renault com problema. E aí de novo a imagem do Gasly. Bandeiras amarelas agitadas. Olha, Sérgio, Max Verstappen fez o melhor primeiro setor, porém com essas bandeiras amarelas aí, ele não pode fazer sua melhor volta nesse momento. Isso é um prejuízo para todo mundo que estava fazendo sua primeira volta. Massa está nesse grupo, Sainz. E a gente viu na telemetria, só desculpa te interromper, o carro do Hartley estava em segunda marcha quando ele parou e parece que ele parou engatado. Vamos ver o que aconteceu. Aí já tinha perdido potência. No visual parecia que estava em terceiro. Foi igualzinho do Gasly. Igualzinho do Gasly. Aquela baforada. Já foi retirado o carro dele. Se a rapaziada estava pensando em comer um burrito ou então um taco depois do treino, esquece, né? Não vai ter clima para isso. Sanduba mesmo, né? Exatamente. Não vai ter clima nem tempo, né, Max? É verdade. Eles vão fazer hora extra hoje, pesado. E o Verstappen agora abrindo uma segunda volta rápida. Ele tinha feito o primeiro setor mais rápido até o momento. Teve que tirar o pé em função do carro do Gasly. E agora vai tentar fazer mais uma volta rápida e acaba de fazer mais uma vez o melhor primeiro setor do circuito. Ninguém votou no Verstappen, sério? Ninguém votou e não pode votar mais, tá, Max? Você já mudou? Não. O Melido votou. Melidão votou no Quem Verstappen. conhece, hein? Gente, é só Q2. Isso é só Q2. No Q3 entra aquele botão mágico. Mas por enquanto o Melido tá todo próximo, todo pimpão. Aproveita enquanto seu lobo não vem. Ele quer botar foguinhos, tá todo o Rodrigo Pimpão, ele, né? Hamilton 17.0, agora Verstappen do Melido 1.16. 524, olha como é que baixou o tempo. Que temporal, hein? Papai Verstappen deu uma inchada ali, é uma impressão minha. E a madrasta tá de batom azul. Ela veio lacrando, né? Ele fez o melhor tempo no primeiro e no terceiro setores. Melhor tempo de todo o Qualify. E é novo recorde da pista, um 16.5. Então, será que pode cair ainda mais? De 16,5? Pode cair ainda mais esse recorde? Se você levar em conta a extensão das retas, os trechos de aceleração e o botão mágico da Mercedes e da Ferrari, tudo indica que sim. Mas eu não sei se pode cair muito mais do que isso, não. O que impressiona a diferença do tempo dele para o do Hamilton, é mais de meio segundo. Exatamente, é muita coisa para tirar. Olha que bonitinha. É lindinha aí. Verstappen no primeiro setor e no terceiro, Hamilton no segundo. É a volta ideal. Pérez tem o 8º tempo. Nesse momento estariam fora o Hartley, o Stroll, o Alonso, o Massa e o Van Dorn. Guilherme Pereira. Em uma entrevista durante essa semana, o Max Verstappen afirmou que nenhum carro evoluiu tanto durante toda a temporada quanto o da RBR. Claro que nós jornalistas fomos repercutir isso com outros pilotos, como Hamilton, Vettel, e todos concordaram. E eu queria jogar essa bola para vocês.
aqui todos impressionados mesmo com a evolução do carro da RBR, que antes lutava um pouco para baixo de Ferrari e Mercedes, e hoje disputa pole position e disputa vitórias. A gente tem falado isso aqui durante todos os finais de semana, dos últimos finais de semana, enquanto a gente está vendo aí o Hartley voltando de motoca, a gente tem falado isso. Isso tem sido uma constante nos últimos 3 anos. Um carro que começa mais ou menos e vai evoluindo e chega no final da temporada um avião, né? Exatamente isso. E se tem algum carro que rivalize ou que chegue perto dessa evolução, a outra opção é a McLaren. Exatamente. Também está conseguindo coisas para o motor que tem, difíceis de acreditar. Mas isso que o Sérgio falou aí é o básico e a grande queixa do Ricciardo, que esse ano, próximo ano, eles têm que começar bem. Porque ficar correndo atrás, quando você chega no fim do campeonato, não tem mais tempo. Por mais que o teu carro tenha evoluído. O carro pode ficar muito bom, mas vai buscar os tempos, né? Não tem como buscar mais vitórias. Os tempos e os pontos, né? Os pontos, o que fala pontos, falei tempos. Os pontos, né? Lembra 2009, quando tinha aquele carro da Brown, certo? Lembra, Max? Exatamente. Eles ganharam o campeonato na primeira metade. Exatamente. Depois os carros da Red Bull deram uma crescida monumental, mas já não tinha mais tempo. Exato. 4 minutos agora para o fim. Verstappen com o melhor tempo do final de semana, recorde extraoficial da pista, 1:16.524. E o Massa perdeu aquele jogo de pneus. Massa não, Stroll perdeu. Todo mundo que estava saindo, iniciando a sua volta, o único que conseguiu se salvar foi o Verstappen. Olhando friamente aí os 10 primeiros, devem ser esses 10 que vão passar para a próxima fase, né? É a única. Aparentemente, né? A menos que o Alonso tire mais um coelhinho da cartola, né? O Massa talvez, não? Pode ser, mas não estou vendo muito isso não. Eu não acho que o Massa tenha trabalhado para a prova de classificação. Eu acho que ele trabalhou o acerto do carro dele para a corrida. O Alonso ele ainda não andou com um jogo de pneu novo nessa segunda fase, né, Sérgio? E ele foi muito bem na primeira fase de treino classificatório, então acredito que o Alonso tenha condições de entrar entre os 10 primeiros. Possibilidade é essa. Neozelandês compridão, ele tem 1,81 m, né? O Brandon Hartley. Ele é do top do Ocon, né? Um varapau. Alto e magro. Olha o trecho onde aferida a velocidade máxima. Olha só, bateu ali 346 km por hora o Lance Stroll. Brigando um bocado com o volante ali o Stroll. É a tal da pressão aerodinâmica ausente. O carro fica solto. Estamos acompanhando o Q2 ao vivo. Amanhã tem a transmissão aqui do Sport TV, começando às 4 da tarde. E quando os motores roncarem para valer às 5, Galvão Bueno aqui no Sport TV. As velocidades são exibidas em quilômetros, depois em milhas. Sérgio Sainz continua deixando o Hülkenberg sob pressão, hein? Está em 7º e o Hülkenberg está na bolha. É o 10º. Errou o Stroll, hein? E errou de novo agora. Stroll tá vindo de lado, né? Por cima da zebra. Tá errando muito. Tentando extrair o máximo ali. Passou 1:19.1. Você vê, fez isso tudo, ficou de lado, foi pra zebra, errou freada, né? Mas não conseguiu o tempo, nem entre os 10. É aquela fase que o piloto passa do ponto, né, Sérgio? Ele quer andar mais do que o carro e, obviamente, isso aí não é uma coisa muito eficiente. E nem o Felipe conseguiu também, 11ª marca. Vamos ver se ainda tem tempo aí o Felipe de mais uma volta. Só que o Felipe fez 1 segundo e 1 mais rápido que o Stroll, né? Que não serve de consolo para nada. Mas é aquela teoria, realmente os carros da Williams não têm muita chance de passar por Q3. Vem Hamilton. E vem que vem. Sendo desafiado nesse circuito pelo Max Verstappen, que tem o melhor tempo até agora, 16.5. Passou o Hamilton 1:17.4. Volta dele foi ruim, porque ele já tem 1:17.0. Ele deu uma volta quase 1 segundo mais lenta do que a melhor volta que ele tem. Ele foi muito lento no último setor. Olha o Alonso aí fora do carro já. Nem vai mais o Alonso. Não vamos ter a tal surpresa. Nem vai mais o Alonso. Mas foi em função de um problema, porque ele não deu uma volta rápida, alguma coisa aconteceu com o carro da McLaren.
O Van Dorn também não foi. Eu acho que é precaução, viu, Max? Guardar motor para a corrida. Porque hora nenhuma, nem quando eles fizeram um bom tempo ontem, eles falaram que o carro teria alguma chance na corrida. Eles falaram, dá para vir bem numa volta, mas na reta, com o motor que a gente tem, é muito fácil nos ultrapassar. Mas com tudo isso, realmente não dá para entender porque eles não fariam uma volta no Q2, né? Eles foram para a pista com o pneu usado, talvez fazer uma verificação de alguma coisa e talvez tenham achado algum problema, porque não faz sentido eles não tentarem fazer uma volta rápida. Amiguinhos, olha, o Verstappen colocou meio segundo no Hamilton. Meio segundo do Hamilton. O Hamilton ainda está em volta rápida, né? Vettel está em segundo. Vettel está em segundo. Vettel botou meio segundo no Hamilton em terceiro. E o Vettel até agora... 3 décimos no Vettel. Acho que a realidade em termos de velocidade, Sérgio, a gente vai ver só no Q3. Tá numa fase aí que equipes como a Mercedes e principalmente a Mercedes, ele tem... O Mercedes às tem um vezes botão, é aquele botão que é modo pole position, né? É aquele modo pole position. O Vettel também, Lito? Também. Ferrari e Mercedes têm esse. É uma das queixas da Red Bull, né? Que a Renault não deu esse mapa mais agressivo para eles. Mas o problema, você vê, a Renault enfrentando já tanto problema ao longo do fim de semana, se puser um mapa desse, o risco é muito grande. E é justamente por isso que eu acho que eles não utilizam esse mapa, né, Lito? Porque mesmo sem isso já tem tantas quebras. E quando você usa o mapa, vamos ver o rádio do Verstappen. We need to change something if we want to do one time lap because this doesn't work at all. Bom, o Verstappen está dizendo que tem que trocar alguma coisa em relação à estratégia de dar somente uma volta, porque isso que eles fizeram, na opinião dele, não funcionou. Pelo que eu entendi, ele quer dar mais de uma volta, não somente uma volta. Sim, porque ele deu apenas uma mesmo, mas ele acha que não funcionou, então ele está querendo o quê? Botar 1 segundo em cima do segundo colocado? Não, é que ele saiu agora no final e só deu uma volta. Eu acho que ele quer sair com um pouco mais de tempo para ter tempo de dar mais de uma volta, lembrando que na hora que ele fez a pole position, ele tinha feito uma volta, teve a bandeira amarela, ele tirou o pé, ao mesmo tempo conseguiu uma temperatura de pneus talvez mais adequada e fez seu melhor tempo na 3ª ou 4ª volta daquele jogo de pneu. E talvez seja essa estratégia que ele quer utilizar no Q3. O que mostra também que esse 1.16.524 aí ainda não é a realidade total do carro, né? Exatamente. O Felipe Massa terminou na 11ª colocação, ficou um pouco mais de 1 décimo atrás do Pérez na 10ª colocação e por uma posição não passou para o Q3, né, Lito? É uma pena, mas é isso aí. É isso aí, o Williams é isso. A única qualidade desse carro aí é o motor. Olha como o carro vem saindo. Também querendo fazer mais do que o carro permite, né? Ele já foi 1 segundo mais rápido que o Stroll está mais de 1 segundo mais lento do que o Felipe, mas realmente, infelizmente, a Williams tem uma situação que tem um motor muito bom, mas um chassi muito pouco eficiente. E até com uma certa arte de estar conformado, né? É isso aí. Sorriso meio desanimado, né? Quando você faz o melhor possível e está na 11ª colocação, realmente não anima muito. E o Sérgio Pérez passou, hein? Passou na fronteira ali, mas passou para a alegria do público mexicano presente. Exatamente. Verstappen, Vettel, Hamilton, Bottas, Raikkonen, Ricardo, Sainz, Hülkenberg, Ocon e Pérez. E chama atenção o tempo do Ricardo. Ele ficou a mais de 1 segundo atrás do seu companheiro de equipe. Não sei se ele fez um tempo somente para passar para o Q3. Você se lembra que eu tinha falado? A realidade é essa aí que tá. Exatamente esses 10 aí que estavam naquela posição e que não houve nenhuma mudança, né? Não houve. Agora, o que chama atenção, o tempo do Ricciardo em relação ao Verstappen, se bem que o Ricciardo é um piloto que normalmente só exige tudo no Q3, o Sainz à frente do Hülkenberg, no que é apenas a sua 2ª corrida na equipe Renault, mas é a primeira vez que os dois estão indo em condições iguais, e o Ocon em casa à frente do Pérez. O Ocon na casa do Pérez. Mi casa é su casa, né? Não é assim que dizem os mexicanos? É isso aí. E mi motores, bueno? Mais ou menos. Apertaram a tecla SAP aí, não viu? O que aconteceu? Já tem o Q3. O Gui Pereira está aguardando a chegada do Felipe Massa. O Gui está cozinhando lá no calor desse momento na pista. 49 graus. Nunca esteve tão quente durante esse final de semana. E para ajudar, eu ainda esqueci o protetor solar. Que bom. Para ajudar. Não tem um sombreiro não, meu querido Gui?
Esqueci de comprar, não deu tempo. Tá certo. Bom, fora do carro tava o Vettel ali, deve ter ido ao banheiro, né? Só pode ser, tava fora do carro ali, aquele pipi stop, né? Ah, com certeza, né? O treino classificatório é sempre um dos momentos mais tensos para os pilotos. Então, nesse momento, eles vão ali fazer esse pit stop, que nem você falou muito bem, né, Sérgio? Nos intervalos entre Q1, Q2 e Q3. Principalmente Vettel e Hamilton, né? Os dois protagonistas aí. Muita coisa pode ser resolvida nesse final de semana. Então, o Vettel aí fez mais uma paradinha. Se você quiser assistir o Sport TV em qualquer lugar, através do seu aplicativo Sport TV Play, baixe o Sport TV Play e assista em qualquer lugar. Agora, o que chama a atenção, Sérgio, é que o tempo do Alonso no Q1, quando ele virou 1:17.710, seria suficiente para ele ter feito o 7º nesse Q2. Realmente é um desempenho espetacular do piloto da McLaren. Claro, um piloto excelente com um carro que evolui a passos largos. Diferença dos tempos do Verstappen e do Ricardo. 1:16.5, 1:17.6. Isso não é a realidade, né? 1 segundo e 1 de vantagem não é a realidade. Das 18 etapas esse ano, é a 7ª vez que o Massa fica fora do Q3. Felipe Massa, que pode estar cumprindo aí suas últimas corridas na Fórmula 1. É muito grande a expectativa de que a posição dele na Williams seja substituída, né? Ele seja substituído na Williams. Tem aí alguns pilotos na briga por essa vaga. É uma fila que dá volta no quarteirão já, né? Cresce a cada dia. Que eu me lembro já foram 5, Sérgio. Tem o Robert Kubica, tem o Paul de Resta, o Marcos Ericsson já bateu lá e foi rejeitado, tem o Verlaine e agora junta-se também o Danilo Kvyat. Max, você também andou telefonando para lá para Williams? Não? Eu não gosto de pegar fila. Tá certo. Gostei dessa. Até porque o Rosnei Campos não liberou ainda também, né? Quando o seu Meinha liberar, tudo bem. Olha que linda essa imagem do estádio, esse Szinho na entrada do estádio, espetacular, porque a pista passa ali no coração, né, da arquibancada. Parece que passa por dentro da arquibancada, né, Sérgio? Olha aí, Dia dos Mortos, que é comemorado de uma forma diferente no México, da maioria das partes no mundo, né? É uma celebração à vida. O Dia dos Mortos, que é uma festa que começa no dia 31 de outubro e vai até o dia 2 de novembro. E uma festa muito alegre, né, Sérgio? Que de certa forma chega a lembrar o nosso carnaval. Guilherme Pereira. Felipe Massa está chegando aqui. Vamos esperar, ele está entrando na zona de entrevistas nesse momento. Acabei de chamá-lo. Vamos lá então, vamos escutá-lo, escutar o brasileiro Felipe Massa. Felipe, você levou o carro até o limite, né? 1 segundo mais rápido que o seu companheiro. Por pouco não entrou no Q3. Sua avaliação? A minha volta foi mais do que isso era impossível. Foi uma ótima volta, consegui acertar, pôr tudo junto e consegui fazer o melhor aquilo que eu podia, aquilo que o carro podia. Então, do meu ponto de vista, estou feliz com a minha volta. Se eu ficasse em 10º, talvez eu até prefiro o 11º pela posição de largada na pista. Então, no final foi uma boa classificação, olhando o ritmo do nosso carro, o carro que a gente tem. Vamos concentrar para tentar fazer uma boa corrida amanhã. Essa posição é melhor, a posição de largada? Explica pra gente por quê. Bom, aqui é uma pista onde nunca se usa, né? Eles demoram, talvez, poucas corridas durante o ano e a pista é muito suja, né? Então, do lado de fora da trajetória é um pouco de sujeira. Então, talvez largar no lado limpo é melhor. Em 11º, no lado limpo. Para que continue assim e a gente tenha uma boa largada e principalmente uma boa corrida, conseguindo encaixar tudo, o ritmo de corrida, a estratégia, a largada, a parada no box, tudo isso no final pode fazer marcar pontos. Obrigado, Felipe. Esse então, Felipe Massa, Sérgio. Eu queria até passar para vocês, né, nessa competição, nessa disputa pela vaga na Williams no ano que vem. É interessante mostrar o quanto o Felipe está focado, o quanto o Felipe quer permanecer na Williams e o quanto ele vem demonstrando o trabalho, né? O quanto ele vem conseguindo levar esse carro até o limite, como hoje, que acabou de contar pra gente.
Muito bem, uma prévia dos tempos, né? Regazzoni 1970, 41. Né? Você vê a evolução dos tempos, né? Nas pole positions. Lembrando que o Felipe, na 11ª posição, quer dizer, todo mundo que larga em 11º, tem a possibilidade de usar o tipo de pneu que quiser na largada e pneus 0 km. De 11º para trás. 11º para trás. Ele é o primeiro deles. E se alguém for punido e sair do 11º, ele passa para 10º e vai estar ali nos top 10 com um pneu novo. Só que nessa pista, como ele falou, que é uma pista que é muito pouco emborrachada, tem um lado aí que é o lado par que não deve ser favorecido. E além disso, né, com a distância do grid até a primeira curva, são 970 metros, se eu não me engano, ou seja, os carros que largarem no lado ímpar, né, que é o lado limpo da pista, vão ter assim, uma aceleração bastante longa. Isso de fato pode ser sim uma vantagem, e é isso que o Felipe quis dizer em relação a estar em 11º ou em 10º. 10º vai estar no lado sujo do circuito. Aí Bottas. Passou perto ali, não foi passou atrapalhado. Olha só como é que passou pertinho ali, né? Hamilton e Sainz. Hamilton tem 1,16,9. Pérez agora vira 1,18,1. Vettel 1,16,833 é o mais rápido até agora. Vem aí o Max Verstappen. Verstappen vem fazendo os 2 melhores primeiros setores e vem para ser o mais rápido do Verstappen. Ele vem para repetir aí um 16,5, um 16, talvez até um 16,4, hein? Passou um 16,574. De novo o Verstappen. No anterior ele fez um 16,524. É um temporal. Se ele fizer essa pole position, é o qualify da vida dele. Sérgio, é interessante a gente observar que talvez esse seja o treino classificatório mais disputado da temporada, né? Com 6 carros podendo largar na pole, um fazendo o tempo mais rápido que o outro. O Verstappen não tem pole position ainda, né? Ele tem 2 segundos lugares. 2 segundos lugares, mas não tem melhor. Tem 2 primeiras filas, mas não tem pole position ainda. E olha, ele tá largo, hein? Ele tá com 259 milésimos em cima do Vettel e 360 em cima do Hamilton. E pior, 873 em cima do Ricciardo. Vettel agora numa volta muito boa, 1,16,8. Verstappen, Vettel e Hamilton, Ricardo, Ocon e Sainz, Pérez, Raikkonen, Hülkenberg e Bottas. Cadê o Bottas? Não saiu ainda o Bottas. Agora vamos para o momento final, né? Decisivo do treino. ...259 milésimos separam o Verstappen do Vettel.
Bottas vai para uma tentativa só, né? Se é que vai, né? Ele, na verdade, ele deu uma volta, só que ele errou no último setor, tirou o pé e voltou para o box. Ele tinha feito um primeiro setor até bem competitivo, 1:22.2, mas deve ter errado e agora vai ter somente uma tentativa. E olha, a melhor volta do Felipe Massa seria agora o 7º tempo. Irônico, né? Implacable Max Verstappen desde que llegó hace un par de años, empezó a llamar poderosamente la atención y la jugada que hizo Red Bull el año pasado de mitad de la temporada, antes incluso bajar. E aquela do Alonso do Q1, Max, seria o 6º tempo agora. É impressionante, né? Isso, bom, daqui a pouco a gente vai ter uma informação do que aconteceu com o Alonso e com o Van Dorn, que não tentaram dar uma volta no Q2, mas realmente é uma pena, porque seria muito bom ver os carros da McLaren ali nessa disputa dentro do Q3. E o Verstappen agora vai para sua última tentativa. Será que esse tempo já é o suficiente, Sérgio, para fazer a pole position? O tempo que ele já conquistou? Eu acho que não. Daqui a pouco a gente vai descobrir. É difícil dizer qualquer coisa. O Verstappen já foi. Ele não está preocupado em ser primeiro, em marcar o Hamilton, em ver o tempo do Hamilton. Ele está preocupado em fazer o tempo dele, né? Pegar vento na cara, pegar a pista limpa, sem ninguém interferindo na pressão aerodinâmica dele. Isso tem um lado bom e um lado não tão bom, né? O lado bom é o seguinte, ele não vai ter ali uma situação de bandeira amarela, algum carro saindo da pista e, consequentemente, ele tendo que abortar a volta. O lado que é um pouco pior, você ser o primeiro carro a sair, é que a pista, principalmente esse circuito, ele sempre evolui um pouquinho a cada volta que os carros passam, é sempre um pouquinho mais de borracha nesse circuito, principalmente por ele ser pouco utilizado. Isso sempre faz uma pequena diferença, mas o Verstappen realmente está com a confiança muito grande. O incidente do Verstappen... O Bottas, naquele momento que ele foi atrapalhado naquela volta que ele deu, era o Verstappen que estava ali. Olha, imagina se o Verstappen for penalizado... Mas que ele deu uma bela atrapalhada, ele deu. O Bottas foi atrapalhado e foi naquele ponto ali que ele quase rodou. Foi na entrada do estádio. Já foi dentro do estádio, né? Foi dentro do estádio, exatamente. Isso. Sérgio. Vai. Só para explicar então para vocês, Van Dorn e Alonso acabaram de dar entrevistas aqui. Eles explicaram o seguinte, que levaram o carro até o limite na primeira parte do treino e que era melhor então, é aquilo que a gente estava desconfiando, que era melhor guardar o carro, preservar o carro para a corrida de amanhã, por isso que os dois não foram para a pista. Você vê como isso por força de um regulamento, né, que tira a competitividade, a esportividade, né? Quer dizer, o cara não vai treinar, o patrocinador que paga não tem a exposição da sua marca, o torcedor que vibra com eles, que quer vê-los na pista, não vai vê-los por força de um regulamento. Estranho isso, né? Isso aí é ruim, né, Sérgio? Muito ruim. Muito desastroso. Desastroso. Nos privar do espetáculo que o Alonso dá cada vez que vai para a pista. 48 graus a temperatura do asfalto. Será que Davi mais tempo ainda? E olha, o pior é isso, em prol de um favorecimento à indústria que não usou nada desse motor, desse tipo de motor em suas linhas de produção. Últimos 2 minutos. O Verstappen já tirou o pé, Sérgio. O primeiro setor não foi muito bom. Eu acho que ele vai usar o resto dessa volta para manter aí a temperatura de pneus e tentar dar mais uma volta rápida nessa próxima volta. O problema, né, Max, é que ele já chegou num nível que ele tem que arriscar para melhorar, né? O tempo que ele já deu, que ele já fez com esse carro. E uma coisa importante é o seguinte, Verstappen seria muito importante ele dar mais uma tentativa de volta rápida, até porque caso ele seja penalizado pelo aquele incidente com o Bottas, normalmente o que acontece é eles tiram a volta mais rápida do piloto daquela fase do treino classificatório. Então é bom ele ter 2 voltas rápidas para ter uma de reserva, digamos assim. Estamos acompanhando aí o Valtteri Bottas. Hülkenberg passou, fez 1:17.4. O Kimi Raikkonen está com problema nos pneus. Não é uma boa volta do Bottas, né? 1:16.9. Mas é mais ou menos a volta que o Hamilton fez, né?
E o Vettel acaba de fazer o melhor primeiro setor. E o Hamilton errou. E o Hamilton, Sérgio, pelo cronômetro aqui, será que vai dar tempo de abrir mais uma volta? Eu acho que não vai dar, não. Acabou não dá pra ele. tempo pro Hamilton. Pro Hamilton já era. Ele fica com o que tem. O Hamilton fica com a volta de 1:16.934. Pole position já não será. A pole agora está na mão do Verstappen. Só o Vettel ou qualquer um que passe aí pode tirar a pole dele. Vettel, 1:16.488. Essa foi no capricho do capricho. Sebastian Vettel. Vamos ver Verstappen. Olha o Verstappen. Cruza Verstappen em segundo. Sebastian Vettel é pole position. Sebastian Vettel pole position. Essa foi no capricho. Tirou a volta da cartola. Vão fechar ainda. O Bottas ainda está em volta. O Raikkonen ainda está em volta. Mas essa foi sensacional. Lito Cavalcante. Que voltaço, que voltaço. É o tipo do piloto que não se entrega a hora nenhuma. É uma pena realmente pela qualidade da volta do Verstappen. Ele não está com a pole position. Mas por 50 na carreira dele. 50 pole positions. Por outro lado, mostra que ainda está vivo. Yes, pole position. Olha aí. Para festejar. Yes! Oh, grazie ragazzi. Que giro. Grazie. Que giro. Foi volta ideal, Sérgio. Melhor setor, melhor tempo em todos os setores. 50 pole position, Sebastian Vettel. Essa foi no capricho. Novo recorde da pista, 1:16.488. Quem botou no Vettel? Hein? Você. Max Wilson, que danado, hein? Obrigado, hoje é o dia das zebras, né, Sérgio? Parabéns, Max, parabéns. Mas que voltaço, que voltaço. Agora, ele ia votar em quem? No Verstappen? Ele ia votar no Verstappen. Nos teus dois votos você ficou na primeira fila, Max. Isso aí. Mas olha, eu fiquei mais impressionado com o Verstappen do que com o Vettel, porque realmente o Verstappen ali, meio segundo quase na frente do Hamilton, Bottas e bem à frente do Daniel Ricciardo, realmente foi um excelente trabalho do Verstappen. E o Vettel a gente vinha acompanhando, né, Sérgio Lito, que ele vinha andando muito rápido, já com o composto super macio. Quando colocou ultra macio, foi lá e fez a pole position. 4 décimos à frente do Hamilton e apenas 86 centésimos à frente do Max Verstappen. Espetacular, realmente espetacular. E olha, isso acende uma esperança do campeonato não se decidir aí e se decidir nas curvas de Interlagos. Portanto, Sebastian Vettel conquistando a sua pole número 50. É a 4ª pole position dele no ano. Quebrou uma série forte do Hamilton, né? 4ª do ano e a 50ª da carreira. Chega numa marca redonda de 50 vezes, largando na frente. E é o Damon Hill quem vai entrevistá-lo. Vamos lá, Damon Hill na entrevista. Você, adoramos esse treino classificatório. Que volta maravilhosa. Como é que foi? Bom, foi uma volta muito boa, estou muito feliz. É muito difícil aqui, é muito escorregadio. É muito difícil acertar a volta inteira. Eu errei um pouquinho no primeiro setor. E depois eu quase errei na curva 6. Eu tive que colocar uma primeira marcha, mas não perdi nenhum tempo. E o último setor eu sabia que se eu conseguisse fazer ele da maneira limpa, eu teria a chance de fazer a pole. Você vem trabalhando duro o final de semana inteiro, tentando se aproximar dos carros. Esse é o carro rápido para a corrida para amanhã? Bom, ontem não foi muito bom para a gente, mas durante a noite, de ontem para hoje, a gente trabalhou bastante, fizemos algumas mudanças e até o momento vem funcionando bem. Vamos ver o que acontece amanhã. Bom, o Hamilton está dando uma olhadinha no seu carro. Vamos tentar procurar achar o Max Verstappen. Bom, Max, que bela volta você teve. Nós achávamos que você ia fazer a pole, mas foi uma excelente performance. Bom, estou super chateado. No Q3 eu achei um pouco mais difícil, os pneus não funcionaram tão bem,
Foi uma volta boa, mas não da maneira que eu gostaria. Bom, eu acho que você merece um pódio, né? Bom, eu tentei o máximo possível, eu realmente queria essa pole position. Pelo menos nós temos uma bela posição de largada. Bom, parabéns pelo resultado. Isso mostrou o seu talento. Lewis, você tentou o melhor possível, mas talvez a Mercedes não é o melhor carro desse final de semana? Bom, o pessoal fizeram um excelente trabalho, foram muito rápido. Eu fiz o melhor possível. Eu acho que a última volta poderia, de repente, ser uns 2 décimos mais rápido, mas não ia ser o suficiente. Bom, em relação ao campeonato, como é que está? Não, estamos pensando também na vitória da corrida. Vamos ver o que acontece amanhã. Mas gostaria de ter uma batalha com eles amanhã. Boa sorte amanhã. Bom, Vettel, o que precisa acontecer? Você tem uma pequena chance em disputar o título. O que você tem que fazer amanhã? Bom, temos que fazer o melhor possível em todas as oportunidades. A classificação é realmente importante. Amanhã vamos ver. Bom, não tem tanta coisa no meu controle, depende do que vai acontecer com Hamilton, mas vamos fazer o melhor possível. Acho que a gente merece um bom resultado. Vamos ver o que acontece amanhã. Obrigado. Lito Cavalcante, o Hamilton larga amanhã campeão do mundo, né? Exatamente. Ele já está largando o campeão do mundo e a gente não pode esquecer que o Max Verstappen ainda pode receber uma punição. Ele que não vem tendo um relacionamento muito suave com os comissários esportivos. Muito bem, olha, imagens de São Bernardo do Campo, a gente vai mostrar para você agora, já na sequência, teremos o torneio 4 Nações com handebol masculino. A cobertura completa da Fórmula 1 segue aqui no canal Cambé, a gente vai para um rápido intervalo. E já a gente volta com a Fórmula 1 e daqui a pouquinho a sequência com o handebol. O Sérgio Alenilas vai estar aqui com as emoções do handebol. O intervalo é rapidinho, voltamos já. E aí, tá ligado? Sport TV, somos todos campeões. Amigos do Sport TV, voltamos com a imagem de São Bernardo do Campo. Estava falando para o Max Wilson, no colégio jogava bem handebol. E handebol era o esporte mais praticado nos colégios, o esporte dos Olímpicos, o mais praticado. Daqui a pouquinho tem Brasil e Chile no torneio 4 Nações. O Sérgio Arenilas, meu xará, estará por aqui para trazer as emoções do handebol. Mas, por enquanto, voltamos aqui com a Fórmula 1, com o Lito, com o Max Wilson. Guilherme Pereira ouviu a opinião e as palavras de alguns pilotos, no caso do Felipe Massa. E a gente voltou agora e volta com as imagens ao vivo. O Hamilton deu uma de Vettel, né, no grid. Foi lá dar uma espionada na Ferrari, né, Lito? É verdade. Ele já está virando até, vamos dizer, uma sem cerimônia por parte dos pilotos. Mas o fato é que essa prova de classificação, ainda estou com a adrenalina lá em cima, já se previa uma classificação muito acirrada, mas cá entre nós, hein, o Vettel não deixou de ser uma certa surpresa. Ele se manteve num perfil baixo e na hora do vamos ver, vimos. Não para o Max Wilson, que apostou na pole position do Vettel. A primeira aposta dele não foi o Vettel. A primeira aposta dele foi no Ricardo. Apostou no Ricardo. Disfarçando no começo, Sérgio. Ele é igual o Vettel, ele espera para dar o botão, aquele botão que aumenta. Se a gente não falasse do botão, ele ia ter para apostar no Ricardo. Mas realmente a bela pole position do Vettel, né, Sérgio? Realmente o que mais me impressionou, como a gente viu agora há pouco, foi o desempenho do Max Verstappen. Na segunda colocação, apenas 8 centésimos mais lento do que o Vettel. E a gente sabe que o Verstappen sempre dá promessas de grandes emoções, o Verstappen na primeira fila. Primeira fila, Vettel e Verstappen, é a pole position número 50 do Vettel. A segunda fila, Lewis Hamilton e Bottas, muito discreto o Bottas. Raikkonen em quinto, com um excelente Ocon na sexta posição. Force India em sexto. Depois Daniel Ricciardo, chega a ser surpreendente essa posição. Hulkenberg se impôs ao Carlos Sainz, oitavo e nono. E Sérgio Pérez salvou a casa com esse 10º lugar. Ele que é mexicano. Felipe Massa abre a 11ª posição. Ao lado dele o Lance Stroll, vão largar ali os dois ao lado. O Brandon Hartley e o Fernando Alonso. Depois o Van Dorn e o Ericsson, Verlaine, Magnussen, Grosjean e o Gasly, que não teve tempo e não treinou. Devem acontecer algumas penalizações. A expectativa, se vai haver penalização no Max Verstappen, se acontecer ele vai perder essa posição. E quem vai para lá é o Hamilton.
Exatamente. Quem vai falar o Hamilton. E o Massa falou claramente para o Guilherme Pereira, largar na fila a par é mau negócio. Então o terceiro posto no grid talvez seja melhor do que o segundo. Na última volta o Hamilton fez isso aí. Isso foi fundamental para acrescer o tempo dele e ele não conseguiu lutar pela pole position. A pista é muito escorregadia, isso é uma constante. Os pilotos são voz uníssona em dizer que a pista é uma pista muito complicada. O Max Verstappen acabou aí subindo na zebra e a gente vai dar uma olhadinha já, a gente vai ver já a câmera do carro do Vettel, para a gente poder ver essa volta espetacular que ele deu, 1:16.4. Até me surpreendeu, achei que aquele tempo do Verstappen não ia ser batido. Ele foi lá e colocou praticamente 1/10. Vamos então com um som bem alto aí para a gente ver essa volta do Vettel. Capricha aí, DJ. Esse asfalto, ele é liso, mas liso como uma mesa de bilhar. E é tão liso também, escorregadio, como se fosse uma pista de gelo. E você viu que ele errou ali, naquela curva 6, ele teve que colocar a primeira marcha. Quer dizer, eu acho que na cabeça dele ele pensou, mas essa volta não vai ser a volta de... Mas essa pista aí, Sérgio, vence quem erra menos. Todos erraram. Agora, o que me surpreendeu positivamente, o desempenho do Verstappen, olímpico, sem dúvida sensacional, foi o piloto do dia. Agora, quem também me surpreendeu negativamente, que não foi um fator nesse Q3 hora nenhuma, foi o Hamilton. Não vi o velho classificador, o grande classificador. Eu vou chamar já a imagem do Verstappen. Sabe o que eu estou achando? O Hamilton está correndo para o campeonato. Sim. Ele não está preocupado em ser o mais rápido, ele não está preocupado em ganhar a corrida. Ele quer chegar ali até a 7ª posição, para ele estar ótimo. Até em 8º, ele se torna campeão mundial, independente do que façam os outros. Basta você ver, o Bottas ficou a menos de 1/10 dele. Isso não é o normal. Olha a imagem que aconteceu. A gente já vai mostrar a imagem. Vamos mostrar então agora aquela imagem que houve atrapalhada do Bottas. O Bottas, ele vinha numa volta rápida e encontrou o Verstappen no meio do caminho. Parece que o Verstappen estava bem na frente dele, olha só. E talvez por isso o Verstappen perca a primeira posição. Vamos ver mais uma vez? Olha, o Verstappen, ele estava exatamente na tangência, né? Ele não podia jamais estar naquela posição. Ele tentou sair do traçado, mas é uma parte do circuito extremamente apertada, né, Sérgio? Realmente não tem muito espaço ali. O que ele deveria fazer é acelerar e já sair da frente do Bottas e acabou atrapalhando e pode sim gerar uma penalização. E como ele já tem um monte de boletins de ocorrência, né? E não vive um momento assim, vamos dizer, muito... amigável. Muito amigável. Os comissários. Ele esculachou os comissários, teve que se retratar no Instagram essa semana e tudo, né? Convenhamos que o desabafo dele foi um pouco além da conta, né? Mas vamos ver o que acontece. É uma pena, porque a exemplo dos Estados Unidos, quando ele foi o piloto da corrida e acabou punido, pode ser que hoje também, quando ele for o piloto do Qualify, venha a ser punido. De 0 a 10, o título sai amanhã ou não? Eu acho que sai. De 0 a 10, então 10. Sai o título amanhã. 10. Mas eu também acho que sai. Reta final do nosso treino, vamos dar uma olhadinha então de novo. Exatamente o Bottas que fez ali o quarto tempo. Aí o Hamilton que acabou cometendo aquele errinho aí, ó. Esse errinho aí custou a primeira fila, pelo menos para o Hamilton, ele larga na 3ª posição. Ele não conseguiu melhorar o tempo que ele já tinha
quando ele estava fazendo essa volta aí. E nesse momento o Vettel vinha fazendo os melhores setores, né, Sérgio? Exatamente. Vettel vinha socando a bota, tetracampeão mundial. Se o Verstappen for punido, será que isso vai ser pior para o Hamilton, que vai da terceira para a segunda colocação, Nick? Isso vamos ter que esperar, Largado mas lá é um no risco, sujo né? da pista, né? Pelo que o Felipe falou, sim, né? Eu acho que é melhor para ele ainda, porque ele tem que se afastar da 8ª posição. Se ele está saindo da terceira para a segunda, para mim é melhor para ele. Sem dúvida. Né? Se bem que, né, Sérgio, tudo que ele precisa é um 5º lugar, né? Exatamente. Um 5º lugar Ele precisa de um 8º. Mesmo que o Vettel ganhe, ele precisa de um 8º, não é 5º, é 8º. E aí está o final do treino. Eu acho que a maior decepção, quem sentiu foi o Verstappen. Depois de ter feito o que fez, né? Eu acho que foi a maior decepção, né? Ele tá louco para essa pole position que não chega, né? Essa primeira pole position, tem velocidade, tem talento para isso, né, Sérgio? Faltou um pequeno detalhe. Foi dominador do treino da manhã, o Ricardo dominou o treino ontem, quer dizer, né? A RBR... Ele foi 9 décimos mais rápido que o Ricciardo, se bem que ele, desde os Estados Unidos, está usando a última versão do motor Renault, que o Ricciardo ainda não tem. Mas 9 décimos não é uma versão de motor que explica, não. Vamos ouvir o rádio do Vettel, que foi legal pra caramba. Vamos ouvir. Yes, it's pole position. Yes! Oh, grazie ragazzi. Che giro. Grazie. Eu só não entendi que música é essa. Não sei que música é essa, mas é bem legal essa música que o Vettel entoou. Novo recorde da pista, 1:16.4. Parabéns ao Sebastian Vettel, 50ª posição. Amanhã é a hora da verdade. Amanhã a gente vai ver se teremos ou não. Eu acho que sim. Mais um tetracampeão mundial. Vettel que pilota melhor do que canta, né, Sérgio? Essa música aqui no final, aí eu também não entendi muito a letra. E tudo que ele pode fazer é ganhar. É o que ele pode fazer e esperar que alguma coisa jogue o Hamilton lá para trás. O Hamilton também está numa posição confortável. Mas eu acho que vamos ter uma bela corrida amanhã. Vamos descansar? Vamos descansar. Ah, não, antes a gente vai passar no restaurante mexicano, porque o Max tem alguma coisa para nos pagar, né? Pela pole position, né? Quer receber, na verdade. Ah, tá bom receber, não tem problema. E eu fico para ver a decisão da Porsche Super Cup agora também lá no Grande Prêmio, lá no Circuito do México. Sport TV 3 às 18 horas com Bruno Fonseca e Márcio Arruda. Olha só, amanhã, 4 da tarde, começa a nossa transmissão. Faremos uma pré-hora de 1 hora e depois Galvão Bueno estará aqui no Sport TV para grande transmissão com Reginaldo Leme e Luciano Burti. Quem sabe o tetracampeonato, eu não tenho a menor dúvida, amanhã sai o tetracampeão Lewis Hamilton aqui na tela do canal Campeão. Vamos sair da pista, vamos para a quadra. Sérgio Arenilas vem aí para assumir o microfone do Sport TV e trazer para nós o torneio 4 Nações de Handball. E uma perguntinha básica para você. Tá ligado, Sérgio Arenilas?